Olá, seja bem-vindo. Eu sou Adriano Rodrigues, especialista no aumento de performance. E hoje eu gostaria de compartilhar como você pode elevar sua performance e criar uma vida, carreira ou negócio sustentável. O que poucas pessoas entendem é que pessoas bem-sucedidas, elas operam num padrão diferente da maioria. E por isso elas conseguem ter uma performance diferenciada e, consequentemente, um resultado diferenciado. Existe um princípio que pessoas bem-sucedidas seguem, que é o princípio do ser e não do ter. Grande parte da sociedade hoje opera no padrão e no princípio do ter. Para te explicar, para ficar até um pouco mais fácil, é o seguinte: uma pessoa que se baseia no padrão do ter, em todo o tempo ela entende internamente, tá? Isso é inconsciente, ela entende o seguinte: olha, quanto mais eu tenho, mais bem-sucedido eu sou. Então, qual que é o foco dela? Em ter coisas. Se eu tiver uma casa linda, uma casa fantástica, então eu vou ser uma família feliz. Se eu tiver uma empresa fantástica, eu vou ser um empresário de sucesso. Olha, se eu tiver um corpo bonito, então eu vou ser uma pessoa saudável. Mas isso é uma verdade? O fato de uma pessoa ter uma casa linda significa que ela é uma família bem estruturada? O fato da pessoa ter uma empresa fantástica significa que ela é um empresário de sucesso? O fato de uma pessoa ocupar um cargo dentro de uma empresa significa que ele é um profissional de sucesso? A questão do corpo, o fato de uma pessoa ter um corpo bonito, né, sarado, como alguns dizem, isso significa que ela tem um corpo saudável, que ela é uma pessoa saudável? Com certeza você vai concordar comigo que não. Nós conhecemos N casos que demonstram isso na nossa sociedade. Porém, esse é um padrão que a todo tempo a mídia, as empresas, o marketing, em todo tempo eles têm que fazer o quê? Inculcar em você, inculcar em mim esse padrão. Um exemplo disso, recentemente eu estava com uma cliente conversando sobre isso, sobre esse tema, e ela me contava que um dia antes ela tinha visto um comercial de uma marca famosa de carro. Ela falou que um homem andava muito bem vestido, elegante na rua, e ninguém notava ele, era como se ele fosse invisível. De repente ele entrou, parece que no estacionamento, entrou no carro, e quando ele saiu, todo mundo passou a notar quem ele era. Todo mundo passou a observar, ele passava com o carro e todo mundo olhava. Em outras palavras, dizendo o seguinte: olha, se você tiver um carro dessa marca, você vai ser notado. O que isso embute na sociedade? Olha, se eu quero ser notado, eu preciso ter um carrão. Se eu quero ser notado, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma empresa de sucesso, eu preciso ter um corpo lindo. E esse é o padrão do ter, onde todo o teu foco é concentrado em ter. O seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia estão todo concentrado no quê? Nas coisas que você precisa ter para ser. E esse é o padrão da maioria. Qual que é o grande problema desse padrão? Ele não se sustenta. Um exemplo bem claro. Se uma pessoa que apenas busca ter essas coisas, se ela perder essas coisas, o que acontece com ela? Imagina uma pessoa que perdeu a empresa, que ela dizia que era um negócio dos sonhos, porque isso pode acontecer tanto com pessoas de alta performance como com pessoas que não performam tão bem. Imagine que isso aconteça. Pensa numa pessoa, por exemplo, que perde, por exemplo, uma casa. Pensa numa pessoa, por exemplo, que ela não consegue, ela busca ter um corpo bonito e consegue, de repente, ela volta, engorda de novo, fica acima do peso ou tem algum problema de saúde. Pensa quando ela perde essas coisas que para ela eram o que sustentavam a vida dela. Quando ela perde essas coisas, automaticamente a autoestima dela baixa, emocionalmente ela não se levanta. Tá? Eu que trabalho com coach focado em inteligência emocional e neurociência, atendo muitos casos assim. Porque não se levanta, não estou te falando de uma teoria que eu li no livro, não, estou te falando de prática, e talvez você se identifique com isso. Talvez você conheça casos assim. E essa é a grande verdade. Pessoas que se baseiam no padrão do ter, elas sofrem muito. Eu, particularmente, sofri muito durante muito tempo, principalmente em questão financeira. Por quê? Porque você quer ter, eu era assim, eu queria ter, não, se
se eu ter um computador fantástico, se eu ter um carro fantástico, se eu ter uma roupa fantástica, se eu ter, eu vou ser uma pessoa de sucesso. E eu descobri na prática, que isso não é uma verdade, porque essas coisas não se sustentam, essa é a grande verdade. Olha a diferença agora da pessoa que trabalha, pessoas de alta performance que trabalham no padrão do ser. Pessoas que trabalham no padrão do ser, elas também desejam ter essas coisas, é verdade. Só que olha como é que ela aborda as coisas de forma diferente. A grande questão é o seguinte, olha, eu quero ter um carro, um carro de uma marca X, um carrão, vamos dizer assim. Ela se pergunta, quem eu preciso ser? Quem eu preciso me tornar para ser merecedor de um carro daquele? Eu quero ter uma empresa fantástica. Então, o que eu preciso fazer para me tornar um empresário de sucesso? Olha, eu quero ter um corpo melhor, uma saúde melhor. Então, o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa com uma saúde melhor, com um corpo melhor? E automaticamente, o ter se torna merecimento. Essa é a grande verdade. E por quê? Porque quando você define as coisas que você quer, e principalmente, você começa a dizer o seguinte, quem eu preciso ser para merecer essas coisas? E você começa a olhar as competências que você precisa desenvolver na sua vida, os comportamentos que precisam ser mudados, os pensamentos limitantes que precisam ser transformados, o que te bloqueia, o que te sabota. Então você começa a olhar para quem? Para o ser. Quem eu preciso me tornar? Quem eu preciso me transformar? E quando você começa a trabalhar no ser, na elevação da performance do ser, que é o nosso foco, quando você trabalha na elevação do ser, você passa a fazer o que pessoas bem-sucedidas fazem, o que pessoas de alta performance fazem. E quando você começa a fazer o que pessoas de alta performance fazem, qual que é o resultado, pessoal? O resultado de pessoas de alta performance. Então o resultado se torna o quê? Um merecimento, e não um objetivo a ser alcançado. E essa é a grande diferença de pessoas bem-sucedidas e de pessoas de alta performance. A mesma pergunta que eu fiz em relação às pessoas que se baseiam no quê? Uma pessoa que elevou o seu ser, a sua performance profissional, emocional, espiritual, conjugal, nos negócios, financeira. Imagine uma pessoa que também pode perder as coisas. Ela perde a empresa. Ela perdeu a empresa, perdeu o negócio dela, perdeu a carreira. Sabe o que acontece com uma pessoa como essa? Ela se levanta, constrói outra empresa de sucesso. Ela aprende, tá, com os erros, com as falhas, e se torna mais forte. Por quê? Porque não era a empresa, era ela. A diferença está nela. Está fazendo sentido para você? Então, qual que é a grande diferença? Pessoas do ter baseiam todo o foco dela e a vida dela em ter coisas, mas não se desenvolvem para merecer essas coisas. Pessoas do ser, elas aumentam a performance, elas adquirem novas competências, elas elevam a performance delas. Para quê? Para fazer o que pessoas de sucesso fazem e automaticamente merecer o resultado. Em outras palavras, resultado é merecimento. Espero que essa dica possa ter te ajudado. Se você tiver ainda alguma dúvida acerca desse tema, deixe o seu comentário aí no vídeo, curta esse vídeo. Também te peço a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que seria interessante para elas estarem ouvindo esse tema. Tá? E lembrando, pessoal, eu vou estar postando lá na nossa fanpage, toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, um vídeo como esse, com dicas, com orientações, voltado para coach, com inteligência emocional e neurociência. Tá? Então, se você quer nos acompanhar e ainda não curtiu a nossa fanpage, entra lá, Adriano Rodrigues Mais, no Facebook, localiza, curte a nossa página, tá? Curte a nossa página. E no demais, eu desejo que Deus abençoe a tua vida, que você seja um grande sucesso e que você realmente nunca se prive do seu futuro. Hoje, você pode ser muito mais do que você vem demonstrando. Um forte abraço, muito sucesso para a tua vida e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!